apimentada semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians começa hoje à noite no Maracanã. Do lado rubro-negro, o técnico Felipe Luiz faz sua estreia e já mexeu no time com a entrada de Léo Ortiz na vaga de Fabrício Bruno. Felipe Luiz é apresentado como novo técnico do Flamengo e já estreia mais tarde contra o Corinthians pelo primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil. Apesar de conhecer muito bem esse elenco, o treinador sabe o tamanho da responsabilidade. Com o elenco que tem ali, com aqueles jogadores que estão ali dentro do vestiário, esse time eu tenho que fazer jogar. E se eu não fizer jogar, obviamente que eu sou o culpado, porque eu sou o maior responsável por esses jogadores e eu assumo essa responsabilidade com a maior alegria e o maior, como eu falei, privilégio do mundo. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto, Renata Fã, Denise comentando tudo sobre o jogo de hoje, né? Da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã e a estreia de Felipe Luiz como técnico do Mengão, né? Vai ter a escalação nesse vídeo aqui, então assiste até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Então sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Jogo aberto do YouTube, você acompanha o discurso de Felipe Luiz como técnico do Flamengo. E que pedreira! Hoje, primeiro jogo entre Mengão e Timão. Vem comigo! Não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente. É fazer Eu sei que a expectativa é muito alta e eu gostaria muito, e já aproveito para pedir, que essa comunhão ela exista durante o jogo, porque eu vi essa torcida ganhar jogo pra gente. Eu senti essa energia e a gente precisa recuperar isso, que o estádio não esteja dividido, que essa torcida esteja sempre animando o nosso time, que precisa muito desse apoio, e trabalho não vai faltar. Obviamente que tanto eu como todos os jogadores vamos continuar dando a vida pelo Flamengo, que é o que a gente faz para convencer eles no campo de que eles têm que apoiar a gente. Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa. É com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando, deixando eles preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não. Mas o importante é que a cobrança e o elogio ele vai existir para todos, em todos os momentos, quando for necessário. Não vou ter especial cuidado por algum deles, obviamente, que todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Com esses valores aí é que eu me guio para não confundir nunca amizade com profissionalismo. Primeiro, dizer que eu não quero me comparar com nenhum trabalho dos anteriores, né? O que foi feito ficou para trás e eu quero começar uma nova história, um novo Flamengo com a minha cara, né? Então eu pego um time que não é um caos, não é um time que pega aqui jogadores descompromissados, cara que não querem correr. Eu pego um time sim que tem organização. Tite não deixa um trabalho deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui e deixou o time também com uma vitória. Então assim, eu pego um time que, com os ajustes que eu vou fazer sobre o meu modelo de jogo, a minha forma de pensar o jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa atacar bem e também defender bem, a minha maneira, né? Então, porque não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente, é fazer da minha forma, entendeu? Então, são alguns ajustes que precisam de certo tempo, mas que com trabalho muito, principalmente vídeo agora que não vai ter tempo para treinar, a gente vai tentar corrigir. Ô, Dedê, agora quem não quer nem ouvir Memphis Depay, que tá fora da Copa do Brasil, não foi inscrito a tempo pelo Timão, é o Flamengo, que apresentou o Felipe Luiz não como técnico interino, hein? Dando um contrato mais longo, já planejando não apenas este ano, mas o ano que vem do Mengão. E agora a atenção é toda na Copa do Brasil, no Corinthians e naquilo que pode ser feito. Que isso, velho.
craque, o Flamengo faz em casa. Então, técnico também. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. E não tem essa de interino. O vínculo de Filipe Luiz com o Flamengo vai até o fim de 2025. O contrato do Filipe será assinado até dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, foi um erro meu na hora que a gente estava... Era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. Não quero que me comparem com nenhum treinador, eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Filipe Luiz. Esse conhece o elenco como ninguém. Fez parte do grupo entre 2019 e 2023. Conviveu com 21 atletas desse atual plantel. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Filipe Luiz, pessoa. É com o Filipe Luiz, treinador. O maior desafio da carreira de Filipe Luiz começa de fato hoje. O treinador vai estrear na beira do campo diante do Corinthians pelo primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ele esperou muito por esse momento e sabe o tamanho da responsabilidade. Eu acho o melhor jogo para poder estrear um jogo importante. Um jogo onde tem a pressão, tem a peso, uma semifinal. Porque eu acho, quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência, né? Um adversário que, ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados. E todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final. E o duelo fora de campo continua entre Flamengo e Corinthians por causa da mudança de data do jogo de volta feita pela CBF. Em nota, o rubro-negro afirmou que a tentativa de impugnação feita por Corinthians e Vasco no STJD foi uma atitude de total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas. Eu acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Eles e dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar 7, 8 jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Já nas 4 linhas, a promessa é de um time ofensivo. O novo treinador fez mudanças pontuais na equipe que vai levar a campo mais tarde. A começar pelo gol. Fim do revezamento com Matheus Cunha, Rossi está de volta à meta. Na lateral direita, Wesley ganhou a vaga de Varela. Léo Ortiz colocou Fabrício Bruno no banco e vai formar a dupla de zaga com Léo Pereira. Alexandro fecha a defesa. No meio, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lá na frente, Plata e Bruno Henrique. Dessa forma, Gabigol segue sendo opção no banco de reservas. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel e não importa, como você falou do tempo de contrato, não importa se são 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos. Eu vou dar a vida não só por ele, senão por todos esses jogadores para poder melhorá-los. Evitando comparações com os antecessores, Filipe Luiz quer escrever a própria história. O primeiro capítulo começa hoje, diante da torcida rubro-negra. Uma tentativa de salvar a temporada. Tá difícil. Aí, então, novidade no Flamengo é aquela tentativa para a Copa do Brasil, mas também pensando em sequência, já que o Flamengo esse ano conseguiu o estadual, mas não empolgou o desempenho, a regularidade, isso não aconteceu mesmo com o Tite. A grande cobrança, né, do trabalho do Tite, não é nem o resultado. Eu estava vendo o Tite com mais de 65% de aproveitamento. Mas plasticamente, tecnicamente, o time até, enfim, conseguia as vitórias, mas o time não conseguia jogar bem dentro do que o Tite tem como filosofia, né? Sempre jogando por uma bola, com o time com a qualidade que tem, acabou perdendo o emprego. Bem isso, Dedê, cirúrgico. Temos aqui a nossa pesquisa tradicional quando tem decisão. Você tá zoando, né?
Calma que é só começo, ó. zoando. Tá aqui a possibilidade de voto, vai lá, aciona a pesquisa. Qual é o seu palpite para a semifinal de hoje no Maracanã? Ou seja, o Flamengo é o mandante, ó, já tá mexendo. Flamengo, empate e Corinthians são as opções. Por enquanto, o Timão vai levando a melhor com 87,80. Ih, ó, tá variando muito. 86, já tá caindo. Mas mesmo assim tá alto ainda. Mesmo assim Agora, tá alto. olha o empate, bem pouco acionado. Bem pouco acionado. Assim, a estreia do Felipe Luiz, que não é o interino mais, né? Ficou confirmado ontem pelo Marcos Braz. Na apresentação do Felipe Luiz, acho que o Flamengo consegue vencer o jogo. Não sei se com uma grande vantagem de gols. Um resultado tão elástico, mas acho que o Flamengo consegue vencer. E o Flamengo precisa, né, dar uma resposta. Até ganhou no finalzinho do Atlético Paranaense com o gol do Gerson, mas nem isso foi suficiente para a permanência do Tite. Então, hoje, eu imagino que no mata-mata é diferente. Ninguém pode exigir espetáculo, mas se o Flamengo for bem, fizer um placar confortável, já deixa até o torcedor um pouco mais esperançoso. Esperançoso, até por busca do título, mas voltando ao que eu acabei de falar aqui, acho que vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Não sei se vai ter esse conforto todo no resultado ou não. Agora, não sabemos exatamente a escalação, só uma hora antes da partida, mas a princípio o Fabrício Bruno vai para o banco de reservas, o Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado, mas como volante, que era como o Tite vinha usando o jogador. O Léo Ortiz, os dois aí é Léo Pereira e Léo Ortiz. E aí o Pulgar voltaria ao time, ele que acabou falhando na Libertadores, no jogo contra o Peñarol no Maracanã. Então ele teria uma configuração um pouquinho diferente. O Wesley titular, é o que dizem. Positivo a volta do Wesley, que o Varela estava jogando com o Tite. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas... Eu não sei se o Ayrton Lucas também tem algum problema clínico ou físico nesse caso. Porque ele estava jogando muito bem. Ele estava vivendo um momento muito bom. Eu iria de Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Não que o Alexandre seja um jogador ruim, acho que é um jogador bom, mas está numa fase de readaptação ao futebol brasileiro. Mas eu acho que De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, acho que são os três jogadores que podem decidir a partida hoje. Agora, estamos muito no campo da especulação. Vamos trazer informações com a Tatiana Tavares. A Tati já trouxe uma matéria bem completa hoje aqui no Jogo Aberto. E agora ela está lá no Maracanã para contar os detalhes desse jogaço entre Flamengo e Corinthians. E aí, Tati, tudo bem? O Timão mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas agora foi chegando, tem que levar muito a sério a Copa do Brasil e o Flamengo precisando mostrar serviço. Tá frio lá no Rio, hein? Oi, Renata, muito bom dia pra você. Denilson me lembrou dos 40 graus que tá aqui nesse momento. Tá muito calor. Só pra vocês terem uma ideia, o telefone dá aquele aviso de superaquecimento. Tá muito difícil por aqui, ainda bem que o jogo é só mais tarde, viu? Porque senão os jogadores iam sofrer bastante nesse gramado do Maracanã. Como a Renata disse, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Vamos falar um pouquinho de ingresso, porque isso me impressionou um pouco. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos, o que é considerado pouco se tratando de Flamengo, né? A gente não sabe ainda se porque a situação do Flamengo com o técnico Tite era ruim, né? E aí a torcida fica um pouco desanimada, ou se é em relação ao preço, porque como aquele ingresso mais barato de 180 já esgotou, sobraram de 400, 500 reais, tem até de 1.000. Então fica um pouquinho apertado também para o torcedor, né? Isso afasta bastante o torcedor das arquibancadas. Então, em relação aos ingressos, ainda tem ingresso sendo vendido hoje. Então, a expectativa é que isso aumente até depois da chegada do Felipe Luiz e dessa entrevista coletiva chamando o torcedor. Renata já passou ali, ele teve algumas mudanças em relação ao Flamengo, colocou o Fabrício Bruno no banco de reservas para a entrada do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, o Wesley na lateral direita, né? E acabou revezamento no gol. Não tem mais essa de Matheus Cunha e Rossi, né? O Tite usava o Matheus Cunha na Copa do Brasil, e aí colocava o Rossi nas outras competições. Isso acabou porque o Rossi é o escolhido do Felipe Luiz. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, porque no lado do Timão são 3.200 ingressos disponíveis. E imagino que todos eles esgotados, né? Porque a torcida do Corinthians costuma marcar presença nas partidas. Memphis Depay, como vocês já adiantaram aí também, não foi inscrito na competição. O Pedro Raul ficou fora por opção técnica, né? Ele vem perdendo bastante espaço no Corinthians. Mas é bom ficar de olho nos pendurados, viu? Porque André Ramalho e Rodrigo Garro estão pendurados e são jogadores importantíssimos. Vamos conferir mais detalhes dessa partida e do Timão. Como é que vem o Corinthians para essa partida contra o Flamengo? O primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil.
Ninguém sabia a época, mas o confronto de hoje começou há mais de 7 dias. Semana passada, o Flamengo pediu a mudança de data do jogo de volta. E antes mesmo da definição da CBF, o Corinthians foi contra. Entrou no STJD para manter a data base e ganhou o apoio da Federação Paulista. A entidade define como inaceitável a medida, que afronta o regulamento geral das competições. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, o Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece um mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil. Como resposta, a seleção brasileira mudou o local do treino em cima da hora. Agora vai se preparar para o jogo contra o Chile na Academia de Futebol do Palmeiras e não mais nas instalações alvinegras. O motivo não foi informado. A confederação só agradeceu ao Corinthians por ter disponibilizado o CT Joaquim Grava. Enfim, são tantas as camadas de polêmica envolvidas no clássico do povo que bola rolando mesmo tava lá pra baixo na lista de prioridades. Mas finalmente chegou a hora. Flamengo e Corinthians entram em campo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo muito decisivo, muito importante, né? Sabemos que vai ter um clima desfavorável pra gente, mas vamos lá para fazer o nosso melhor. Estamos muito focados nisso. Estamos numa semifinal de Copa do Brasil, então muito importante. Vamos lá para fazer um bom jogo, se Deus quiser trazer uma vantagem para cá, que vai ser muito importante. A delegação alvinegra pousou em terras cariocas na noite de ontem sem Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil, e Pedro Raul, cortado por opção técnica, gerando um custo de R$500 mil ao timão, multa que precisa ser paga ao Flamengo. A diretoria até chegou a cogitar a compra definitiva dos direitos do goleiro antes do jogo de hoje, mas o presidente Augusto Melo confundiu os prazos. Portanto, o Corinthians só pode comprar o jogador a partir do dia 10, por cerca de R$5 milhões. E aí sim, garantir a escalação dele no jogo de volta. Eu não vejo nenhum problema ele jogar e ele jogando. Logo no dia seguinte, um dia depois, 2 dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos R$500 mil por ele entrar em campo. Então, tudo resolvido, mas uma questão ainda tira o sono da Fiel. A disparidade entre o Corinthians do Brasileirão e o Corinthians das Copas. Agora sim o Rafa tá conosco, não tá, Mari? Direto do Rio de Janeiro, a gente aciona o Rafael Marques também, trazendo o Rafa. Não sei se o Rafa tá ouvindo a gente. Tá ouvindo, Rafa, com as informações do Flamengo? Não tá ouvindo nada, né? Não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. Mas não tem problema, né? Não. Não, tem um pouquinho de problema, tem, né? Mas porque, é que ele tá na verdade, criando... era pra ele responder sobre o Flamengo pra gente. Mas eu acho que ele tá criando um clima. Essa coisa de decisão, não é? De Filipe Luiz. Afinal de contas, o time que foi vazado será o time titular ou não? O Rafa vai ter essas informações pra gente já, porque são as 2 semifinais, então. A primeira envolvendo Flamengo e Corinthians, mais cedo, inclusive, o jogo em Minas, não é, Mari? Entre Atlético e Vasco da Gama. Agora sim, Rafa, tá ouvindo a gente com as informações do Rubro Negro pra esse jogo, tudo certo? Tudo certo, sim, Mari, Bruno, bom dia a vocês, ao Fã do Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, ao fundo do Maracanã, palco do jogo de logo mais entre Flamengo e Corinthians, às 9h45. Esse é o horário do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo vivendo uma nova era, a era Filipe Luiz, chamado, convocado, como ele próprio disse, para pessoas mais próximas, para ser o substituto do Tite, demitido na manhã da última segunda-feira. E apesar de ser um fato novo importante, porque a estreia de um cara é vinculado com o clube, né? Ele está começando a função como técnico do time profissional exatos 304 dias depois de fazer sua última partida como jogador na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ano passado, pelo Flamengo, dia 3 de dezembro, na competição nacional. Apesar de toda essa vinculação, um jogador vitorioso, um líder ainda nos tempos em que era atleta, o Filipe Luiz efetivamente não conseguiu ainda trazer o torcedor do Flamengo de volta ao estádio com o volume
volume que a torcida vinha comparecendo em todos os jogos, Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Segundo a última parcial de ingressos, apenas pouco mais de 33 mil entradas foram vendidas para o jogo dessa noite. Lembrando que os ingressos variam de 180 a 600 reais. E esse valor majorado, ele causou muita reclamação por parte dos torcedores de um modo geral. É um Flamengo com algumas mudanças, o Wesley assume a lateral direita, Léo Ortiz é o novo titular da zaga, Bruno Henrique volta a ocupar uma vaga no ataque ao lado do Gonzalo Plata e o Felipe Luiz, na sua chegada, foi muito enfático em vários questionamentos que foram feitos na sua entrevista de apresentação. Um deles sobre a postura que vai ter como técnico. Felipe Luiz disse que vai desagradar. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. E estou muito feliz, um desafio muito importante e como eu já falei para todo o pessoal que trabalha aqui no CT, preciso de todos. Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece, eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa, é com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí. Eu pego um time que não é um caos, não é um time que pega aqui jogadores descompromissados, caras que não querem correr. Eu pego um time sim que tem organização. O Tite não deixa um trabalho... deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui. Não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente. É fazer da minha forma. Deu indícios de que vai fazer modificações no time. A Débora Gala está no Ninho do Urubu, então ela entra para a gente com as primeiras informações sobre a preparação do Flamengo. Bem-vinda ao Redação, Débora. Tudo bom, Barreto? Muito bom dia para você, para o Martim, para o Gilmar e todo mundo ligadinho com a gente. Felipe Luiz já começa com esse grande desafio, mas disse ontem em entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu que é um jogo bom para a estreia, porque é um jogo com pressão, é um jogo com muita coisa em risco e que isso faz com que os jogadores estejam mais motivados. E aí é o jogador Felipe Luiz falando ainda, né? O agora ex-jogador e técnico do Flamengo. Ele conseguiu dar apenas 2 treinos para preparar o time para essa partida. Um na segunda-feira, como você disse, outro ontem à tarde aqui no Ninho do Urubu. O de segunda-feira foi mais baseado em vídeos, em conversa com os jogadores, estavam voltando ainda, né, do último compromisso, ainda aquela parte de recuperação física, então foi mais na conversa. O treino de ontem é que trouxe mais indicações, principalmente de 2 mudanças. Uma é com relação ao gol, ao fim do rodízio de goleiros. Rossi, então, passaria a ser o goleiro titular tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E a outra mudança é na zaga, um indicativo de que Fabrício Bruno vai para o banco de reservas, zagueiro que vem sendo titular com os últimos treinadores, né, desde o Dorival Júnior, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, vem sendo homem de confiança com o Tite também. Nesse primeiro momento, ele fica no banco de reservas e o Léo Ortiz vai para a zaga. Léo Ortiz, que vinha sendo utilizado como volante, que vem jogando muito bem, que vem desempenhando muito bem, voltaria para a zaga para fazer dupla com o Léo Pereira. E aí no meio-campo a gente teria o Pulgar, o chileno, atuando nessa posição. Falando um pouquinho sobre isso, eu vou até dar a escalação para vocês, a provável, logicamente. Rossi no gol, o Wesley então na lateral direita, não Varela, mas aí, né, uma escolha, Varela no banco. Como eu disse, Léo Ortiz com Léo Pereira na dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda, colega do Felipe Luiz de tempos de seleção brasileira. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e lá na frente, também mais uma curiosidade, né, que se tinha saber como é que ele ia organizar esse ataque, Plata e Bruno Henrique. Por que a curiosidade? Porque o Felipe Luiz, todo mundo sabe, é muito amigo do Gabigol. E, inclusive, o Gabigol chorou muito na despedida do Felipe Luiz. Logo que ele se apresentou aqui como novo técnico, foi lá, deu um abraço, chamou ele de mister, né? Fez aquela brincadeira. Anteriormente já tinha brincado com ele mais tempo atrás de que, quando você virar técnico, eu quero a braçadeira de capitão. Sempre teve essa proximidade, essa conversa, né?
Mas o Gabigol, a gente sabe, não vem vivendo um bom momento. Tinha sido titular na última partida depois de muito tempo, mas não vive o seu melhor momento. Então, a princípio, começa no banco de reservas. E o próprio Filipe Luís tinha dito durante a entrevista coletiva que ele, apesar de ser muito amigo de todos, né, os jogadores, de conhecer todo mundo por aqui, ele vai tomar decisões que não vão agradar a algumas pessoas e que ele está ciente disso, que ele está tranquilo com isso e que os jogadores devem encarar, né, se quer para ficar com raiva de alguém, para ficar com raiva do Filipe Luís técnico e não do Filipe Luís pessoa, porque são decisões que ele precisa tomar. Os jogadores então fizeram ontem à tarde o último treino, se reapresentam hoje às 11 horas da manhã e aí ao meio-dia almoçam e depois eles seguem às 6h20 da tarde para o Maracanã. A preleção vai ser feita lá no estádio. Filipe Luís, que já inclusive pediu o apoio da torcida para essa partida, falou muito ontem na entrevista que é importante a torcida estar junto porque ele, lembrança de jogador, sabe como é possível ganhar jogo com o ânimo que a torcida passa para os jogadores, mas que também assumiu bastante a responsabilidade. Disse que é responsabilidade dele fazer com essa matéria-prima que ele tem nas mãos, fazer com que jogue bem, que, né, topa ser cobrado, assim, colocou a cara a tapa. E mais uma coisinha para encerrar de minha parte, falou mais de uma vez durante a entrevista coletiva ontem que é um novo Flamengo, é o time do Filipe Luís, que ele não quer comparação com outros técnicos, que, na verdade, ele vai fazer do jeito dele, vai imprimir a impressão dele, o jeito dele jogar, que é um jeito ofensivo, que é um jeito para frente, né? Que é do jeito que, né, o torcedor costuma gostar, mas lógico, ele só teve 2 treinos para fazer as alterações, então logo mais a gente vai ver o que é possível apresentar em tão pouco tempo, mas essas mudanças aí, Rossi, Fabrício Bruno, já são alguns indicativos do que pensa Filipe Luís. Barreto, volto com você. Valeu, Débora. E o que pensa Filipe Luís, né, interfere no que o Passarella pode... O Passarella, olha onde eu fui buscar. O Ramon Dias, companheiro de Copa do Mundo de 82. E ex-treinador do Corinthians também. No que o Ramon Dias está pensando sobre como escalar o Corinthians. Né? Será que ele pensa em que Flamengo vem para poder planejar o Corinthians? Está jogando como visitante? É o jogo de ida? Enfim. E ele também tem as suas questões aí de retorno de jogadores, administração de elenco, porque o Corinthians, né, precisa brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Vamos chamar a Lívia Laranjeira, então, para participar com a gente. O Corinthians já está no Rio, está hospedado no Leme, não é isso, Lívia? É da Zona Sul do Rio que você fala com a gente no Redação, né? Seja bem-vinda. É isso, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Martim, Gilmar, todo mundo ligado com a gente no Redação. É um hotel aqui no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o Corinthians está hospedado. A gente está bem em frente ao hotel, de frente para a praia. Acabamos de ver o presidente Augusto Melo sair aqui do hotel e ir fazer uma caminhada na praia, inclusive com roupa de equipe de corrida, não estava nem com uniforme do Corinthians, Olívia. Só um bonezinho do Corinthians, mas... Pois não. Ele acertou a direção da praia? Porque ontem ele confundiu a data do contrato do Hugo. Então a gente, né, fica preocupado, mas ele conseguiu ir direitinho, né? Não, ele atravessou aqui a avenida, foi em direção à areia. É mais difícil de errar, né, Barreto? O hotel é bem em frente, então ficou mais fácil para o presidente. Mas a gente vai falar sobre essa situação do Hugo também. Quero só primeiro falar um pouquinho do que a gente espera que o Ramon Dias traga para essa partida de hoje, para essa primeira partida contra o Flamengo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre o primeiro jogo aí da estreia de Filipe Luís pelo Flamengo, né? Ele já fez algumas mudanças aí que são necessárias, né, para o modo de jogo dele. Ele disse que vai ser um estilo de jogo dele não se comparado a nenhum outro técnico, né? Então ele pediu já também a torcida, o apoio da torcida, né? A torcida tá apoiando bastante Filipe Luís, porque ele é um jogador que deu muitas glórias ao Flamengo, um jogador exemplar, um jogador que ajudou muito o Mengão e vai agora ajudar, né, como técnico do profissional, né. E a escalação do Flamengo para esse jogo, né, está da seguinte forma, né, praticamente certa a escalação, mas se tiver alguma mudança vai ser aí 1 hora antes do jogo, mas está da seguinte forma:
Gol, Rossi, não vai ser mais Matheus Cunha. Zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz. Fabrício Bruno já sai aqui, né? Nessa zaga. Laterais, Wesley e Alexandro. Meia, Pulgar, De La Cruz, Gesso e Arrascaeta. É o quarteto aí que vai jogar nesse Flamengo. E lá na frente vai ser Bruno Henrique e Plata. Alguns estavam especulando aí que fosse Bruno Henrique e Gabigol, né? Mas Felipe Luiz não colocou Gabigol de início. Talvez nesse segundo tempo aí, ou decorrer dos jogos aí, ele vai escalando o jogador. Mas é isso. Esse é o time que o Flamengo vai jogar contra o Corinthians. Espero que o Flamengo vença aí. Deixe seu palpite para esse jogo aqui. No palpite 2-0 para o Mengão. Então é isso, galera. Chega mais um vídeo no canal aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.